Tiago 1, do 2 ao 7, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus amado Pai, nós te pedimos que Teu Espírito Santo venha falar conosco. Usa, Senhor, a minha vida para falar com cada pessoa aqui, Pai. Que esta palavra venha fazer efeito no coração de cada um e na mente de cada um. Que não seja apenas conhecimento, Pai, mas algo que venha transformar a vida, as atitudes de cada um aqui. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bom, pode sentar. Essa palavra, eu comecei a pensar nela depois que eu pensei em um livro que quando eu comecei a faculdade, eu tive que fazer um fichamento sobre ele, e quando eu estava buscando uma palavra para trazer para vocês hoje, eu comecei a pensar, e esse livro veio forte na minha mente, pois já 2007, então já faz mais de 14 anos atrás eu fiz esse fichamento e esse livro me marcou. E o nome do livro é Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Foi escrito por um sociólogo, Zygmunt Bauman. Cara, ele fala nesse livro sobre a fragilidade ou a liquidez dos laços ou das relações humanas. Hoje, analisando o mundo em que nós vivemos, modernidade ou pós-modernidade, ele via que os laços humanos, ou as relações, tanto de amizade, quanto principalmente afetivas entre homem e mulher, tipo um casamento. Ele viu que a quantidade, e a gente percebe isso, né? A quantidade de divórcios que existe demonstra bem isso, a liquidez que isso tem, cara. A afetividade é muito frágil. As pessoas se separam por quase nada, às vezes incompatibilidade de gênero. A pessoa casou, não era aquela pessoa, depois se transformou e separa. Às vezes motivos que não tem força nenhuma, elas usam para terminar esse relacionamento. E no nosso mundo, cara, isso está muito forte. A gente percebe muito facilmente acontecer isso, essa fragilidade que tem nos relacionamentos. Só que daí eu quero usar isso por uma coisa que eu venho percebendo, já é da nossa sociedade, mas que está começando, ou que já está há muito tempo no nosso meio, que é a fragilidade ou a liquidez das decisões e dos compromissos que nós assumimos. A gente toma uma decisão, ou a gente assume um compromisso, muitos na modernidade quebram facilmente. Cara, tomou uma decisão, volta atrás, cara, muito fácil. Coisas que antes a pessoa, às vezes, ela assumia um compromisso e ela mantinha a sua palavra. Hoje em dia tu vê assim uma facilidade as pessoas quebrando a sua palavra, o que disse, voltando atrás e procurando um monte de desculpas para não manter a sua palavra, ou para não manter o compromisso, a decisão que ela tomou. Volta atrás com uma facilidade, que o sociólogo fala, né? Essa liquidez. Não é algo sólido. Quando a pessoa toma a decisão, ela assume esse compromisso, ela já toma pensando, às vezes, numa desculpa para quando acontecer que ela não quer mais aquilo. Não faz mais, não traz mais nenhum benefício para ela volta atrás. E antes existia um termo, não sei se vocês já ouviram, que daí tem a ver com a noite que a gente trouxe hoje, né? Que é black e white. Mas era
O termo é branco no preto. Vocês já ouviram isso? Não, preto no branco. Preto no branco. Esse termo, não a banda, eu sei que tem a banda evangélica, mas o termo preto no branco serve para ilustrar uma maneira que eles tentavam fazer com que a pessoa mantivesse a sua palavra, que é, tudo que você for fazer, vamos abrir uma empresa, coloca tudo preto no branco, faz o contrato, coloca no papel o que você você tem de dever, você tem de direitos, tudo estabelecido, para evitar justamente essa quebra de compromisso, ou essa quebra da palavra. Então daí se colocava, e antes isso tinha muita força. Quando a pessoa se comprometia, colocava no contrato, ela sabia que ela ia ter que cumprir. Ela sabia que quando ela assumisse aquela decisão, quando ela assinasse aquele contrato, estava o preto no branco, estava lá escrito que ela ia ter que fazer, mesmo que ela tivesse prejuízo, ela ia cumprir. Mas o engraçado é que até isso perdeu força. Com o tempo, até nos dias atuais, eu que trabalho com isso, eu sei a quantidade de pessoas que assinam contratos, assumem obrigações, mesmo que esteja o preto no branco, mesmo que esteja lá escrito que ela tem que fazer, ela dá um jeito de não cumprir com a sua palavra. Porque isso não é o contrato não está querendo dizer isso. Sempre dá um jeito, sempre dá uma forma de tentar tirar o peso da obrigação dela, de tirar a sua obrigação de assumir. Ela não quer. E engraçado é que isso, a própria justiça às vezes ajuda a ter esse pensamento e reflete na sociedade, né? As pessoas têm tomam a sua decisão, assinam um contrato, e daí quando elas veem que aquilo já não é mais benéfico para elas vão para o judiciário, e muitas vezes, porque tem algum errinho, alguma coisa, anula o contrato, volta tudo, e a pessoa que deveria cumprir com a sua obrigação não cumpre. Aconteceu recentemente uma decisão do STF, em que o preto no branco, estava lá descrito, que não poderia ter uma reeleição para presidente do Senado e presidente da Câmara de Deputados. Estava lá, na Constituição dito isso, que não poderia ter, era vedado a recondução para esse cargo. Chegou a questão no STF e eles, por 6-5, então eram 11 ministros, eu sei que teve um de diferença, quase que o STF diz que, por mais que estivesse escrito no papel, por mais que estivesse preto no branco lá, dito que a pessoa tinha, que não poderia recondução, eles entenderam que aquilo dali não obrigava ou não impedia que tivesse uma recondução. Imagina, a corte mais alta da nossa sociedade, que é o Supremo, falando que poderia fazer mesmo quando no papel estava dizendo que não. E o engraçado é que essa visão de quebra de contrato, de quebra da palavra, de tomar decisão e voltar atrás, está tão forte na nossa sociedade, que em tudo que a gente vê, às vezes, a gente nota isso forte. O número de divórcios já falei. O número de pessoas que assumem a decisão, está ali na frente do pastor, ou às vezes na frente do oficial. Ele pega e fala, não, a gente só vai se separar quando a gente morrer. Mas acontece alguma coisa, às vezes tem casamentos aí que duram uma semana, menos às vezes. Mal saiu dali, já começa a brigar, já termina. O número de contratos que as pessoas não cumprem é absurdo. A quantidade de pessoas sendo executadas para cumprir com o seu dever e muitas vezes vão lá e tentam desculpas, é absurdo. Pais, o número de pais também que são executados para pagar a pensão para o seu filho, está no Código Civil dizendo que ele é obrigado a pagar para o filho a pensão. Ele é obrigado a pagar, quando eles se separam, quando ele reconhece lá a paternidade, ele é obrigado a pagar 10% do seu salário para o filho. Mas os caras vão lá, mesmo executados, mesmo com
um mandado de prisão, o cara fica preso 3 meses. Cara, se for ver o número de pessoas lá presas por pensão alimentícia, imagina aí, para não manter a palavra, porque mesmo que esteja claro, não mantém. Quando isso acontece no mundo, cara, beleza, eu até aceito, porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, tu vê coisa do arco da velha lá acontecendo. O problema é quando isso começa a afetar a gente dentro da igreja. A gente vê pessoas, a gente vê cristãos que aceitaram a Cristo tomando a mesma atitude de pessoas que estão lá fora. Elas tomam decisões e voltam com uma facilidade, ou quebram aquele compromisso que ela assumiu com uma facilidade. O número de divórcios dentro do pessoal evangélico, dos cristãos, é muito grande, cara. Também. Teve uma pesquisa, eu só não lembro a porcentagem, eu sei que era gritante, acho que era acima de 40% dos divórcios, eu sei que eram de cristãos. Pessoas que, em tese, chegaram perante Deus, que é quem ela diz que serve, e prometeu ficar com ela até a morte, se separando com uma facilidade por motivos que vai, como eu falei, às vezes incompatibilidade de gênero. Porque eu não fui com a cara da pessoa às vezes, ou porque não deu certo. Não, mas por motivos às vezes, porque a pessoa não muda e separa. Cara, pessoas que dizem que seguem a Deus, mas também quando Deus pede para que ela faça alguma coisa, Deus não é o Senhor. Ela assumiu o compromisso de seguir a Deus, mesmo quando Deus fala para ela fazer, ela não faz. Ela não assume o compromisso. Isso está entrando com uma facilidade nas igrejas, uma facilidade às vezes em nós, e a gente daí às vezes fica bravo, né? Por que Deus não me ouve? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Quando na verdade a gente é que está vindo e a gente faz isso. A gente quebra com uma facilidade e quer que Deus mantenha a palavra dele, mas a nossa a gente não mantém. Eu sei que às vezes essa palavra é dura, mas serve para mim também. Eu apanhei já um monte. Quando eu estava preparando essa palavra, algumas vezes eu percebi isso já em mim. Tomo uma decisão, volto atrás com uma facilidade assim, assumo um compromisso, às vezes eu vou ajudar tal pessoa até ela conseguir concluir aquele objetivo. Volta, porque às vezes não dá certo, a pessoa volta e desiste daquele objetivo. Tem tanta gente às vezes que deu a palavra, falou que vamos fazer, vamos seguir até o final. Chega às vezes não dá uma semana, já cai fora. Eu quando eu estava preparando a palavra, eu vi várias vezes assim esse fator de voltar, né? De descumprir o compromisso. E daí às vezes a gente fica chateado porque Deus não nos ouve, mas daí a própria palavra fala, e a gente leu, né? Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que a gente acha que a gente quebrando a palavra, Deus vai honrar a palavra dele, ou que ele vai ouvir a nossa voz quando a gente estiver pedindo alguma coisa. Só que essa pessoa que volta atrás, que não mantém os seus compromissos, às vezes por coisinhas poucas, por pouquinha coisa, ela já volta, já não mantém o seu compromisso, já não mantém a sua decisão. Deus não vai honrar. A própria palavra diz isso. E já pensou se Jesus tivesse a mesma atitude que nós muitas vezes temos quando ele tomou a decisão antes de criar o homem? A Bíblia diz que ele já tomou a decisão de vir e de nos salvar. Imagina se quando ele estivesse lá suando sangue, ele tomasse, imagina o grau de pensamento, o grau de aflição que ele estava. O quanto ele já não estava, ele não tinha sofrido, e o quanto ele estava sofrendo para tomar e para manter a decisão dele. Mas mesmo assim, ele não voltou atrás. Imagina quando ele estava tomando as chibatadas, ainda assim ele voltasse atrás e falasse: não, já deu, eu não quero mais.
Ou os discípulos também, que a gente fica tão admirado assim com quanta coisa que eles recebiam, quanta coisa que acontecia quando eles falavam, eles oravam por uma pessoa, a pessoa era curada, ou eles viam anjos pela terra, eles viam tantas coisas sobrenatural acontecendo, e a gente fala, meu, mas por que não acontece hoje? Mas a gente não passa o que eles passaram, né? Quando eles eram obrigados a negar Cristo, cara, eles não negavam, eles mantinham, e mesmo assim teve alguns que foram apedrejados, teve outros que apanharam um monte, mesmo assim não negaram a Cristo. E se fosse hoje, a gente voltaria nessa decisão, a gente decidiu seguir a Cristo. Mas se chegasse um cara aqui e falasse, não, nega a Cristo, será que a gente teria a coragem que eles tiveram? Cara, do jeito que está, da maneira que está hoje, que eu vejo, assim, dificilmente teriam alguém com essa capacidade. A gente até pensa, não, eu não teria, mas na hora do vamos ver, queria ver. Por que eu digo isso? Porque tem gente que às vezes deixa de vir para a igreja por coisinhas poucas, e acha que quando se viesse essa tribulação, o cara, ele teria a coragem de falar, não, eu não nego. Ou de tomar uma outra decisão, de manter a sua palavra em alguma outra área. Porque quando a gente tomar a decisão, é engraçado, quando a gente toma a decisão, eu não sei se vocês já fizeram alguma vez algum propósito. Eu já fiz de fazer jejum, né? Quando eu falava assim, não, eu vou fazer jejum nesse dia. Cara, uma vez eu fiz, quando eu trabalhava lá como estagiário. No dia que eu falei que eu ia fazer jejum, eu nem sabia, mas naquele dia era aniversário de uma pessoa. E justamente quando tu toma a decisão, é que vem a aprovação. Vem justamente para fazer, parece que para tu desistir. E provações vêm, mas justamente para manter, para ver se a pessoa vai manter a sua palavra. Fazer jejum, ou eu vou para a igreja naquele dia, mas justamente naquele dia acontece alguma coisa para a pessoa não ir. E é o que a maioria das pessoas às vezes faz, vai lá e volta na sua decisão. Não segue o que ela fez, não segue o que ela decidiu, mantém o que a tribulação, ou que a aprovação às vezes obriga ela a fazer. Obriga não, mas sugere para que ela faça. Desistir do seu propósito, desistir da sua decisão. A pessoa toma uma decisão, passa um tempinho, vem a aprovação e ela já desiste do que ela decidiu. Ela já não mantém a sua promessa. E como que a gente vai querer ser abençoado fazendo isso? Não vamos. Mas agora, se a gente for, vai ter tribulações, vai ter provações, como a gente leu no início. A aprovação vai vir, mas a gente vai sentir uma alegria naquela aprovação. Eu sei que é estranho, né? Quando a gente leu ali no início o Tiago falando, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. O cara lendo isso é coisa de louco. Quem que vai querer passar por provação e ainda assim passar alegre? É só alguém que está muito convicto do que está fazendo. E é aí que está muitas vezes os nossos erros. A gente decide com base no que a gente quer, que a gente acha que vai fazer bem pra gente. E por isso que quando o negócio aperta, ele foge com facilidade. A gente decide sem pensar se é Deus mesmo que está falando. A gente não consulta Deus. A gente diz que é filho de Deus, que segue, mas não segue Ele. A gente só decide se for bom pra gente. E daí quando não é bom, a gente volta atrás. A pessoa que segue e que só faz o que Deus quer que ele faça, esse vai sentir essa alegria que o Tiago está falando aqui. Quando estiver passando a aprovação, Paulo é um exemplo. Paulo e Silas lá estavam na cadeia, eles estavam falando do nome de Jesus, eles foram presos porque estavam cumprindo com o seu propósito de levar a palavra de Deus. Quando eles foram presos, eles estavam lá no cárcere, eles já tinham levado chibatadas, estavam presos de uma maneira assim que
com certeza, a dor que eles estavam sentindo era muito grande, mas mesmo assim eles estavam lá cantando. Teve vários discípulos que apanharam e que levaram chicotadas, pedradas. Paulo, diversas vezes aconteceu isso. Cara, mas quando eles estavam acontecendo, eles estavam com aquela alegria tão grande. Mas por quê? Porque eles estavam fazendo o que Deus tinha dito para eles fazer. Eles tinham decidido, ou tomado a decisão com base no que Deus tinha falado. E é justamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que começar a fazer. Tomar as nossas decisões baseado no que Deus quer que a gente tome a decisão. E ter a certeza de que isso vai nos trazer a maturidade. É isso que vai nos fazer crescer. É isso que vai fazer com que Deus nos abençoe grandemente. Que Deus esteja conosco, nos dando força, nos ajudando a superar todas as tribulações, todas as provações, porque Ele está ali. Quando é Ele que está falando, quando é Ele que deu a decisão para ti, Ele não vai te abandonar, Ele vai te ajudar a superar aquilo. E é a provação que vai fazer com que a tua fé fique mais forte. Porque no capítulo 3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É quando a gente está sendo provado, quando a gente tomou a decisão, vem a provação, vai vir às vezes não é nem o inimigo, é Deus mesmo que faz toda a situação, arma para ver se está convicto do que está fazendo. E é essa provação que vai fazer com que tu tenha perseverança, porque tu está ali, tu sabe que é Deus que te mandou, e tu mantém. Uma hora o jogo vai virar, uma hora vai dar certo, uma hora tu vai vai ver a saída, e tu vai superar aquilo, e aquilo dali é que vai te dar força. É igual quando as pessoas fazem treinamento, né? Fazem os treinos. O músculo, quando tu tenta uma vez, às vezes tu tenta levantar eu tentava lá quando eu comecei eu não conseguia nem levantar a barra do supino, né? Depois eu fui treinando com o tempo eu fui levantando um pouco mais de peso, e tu vai aumentando. Assim é a nossa fé também. Assim é isso que a aprovação faz. Ela vai te dando força, vai treinando esse músculo da fé que a gente tem que ter, vai fortalecendo, e a pessoa vai passar por situações que às vezes ela acha que nunca ia passar. Ela vai conseguir superar as situações da vida dela que ela achou, cara, se isso acontecesse comigo lá no passado, eu nunca conseguiria superar. Mas com todas essas provações, todas essas situações que Deus colocou na vida dela, foi fortalecendo até a hora que ela conseguiu superar aquilo. E é isso que Deus quer, e é isso que Deus traz para as nossas vidas e quer de cada um de nós. Não que a gente volte atrás e tente achar uma brecha, como a história do advogado que estava quase morrendo e queria se salvar. Ele conta a história que ele estava na cama, já nas últimas assim. Aí ele chegou e viu que naquele dia eu acho que ele já ia caixão pro bebê. Uma hora ele ia morrer. Aí ele pegou e falou pro filho: ô filho, vai lá e traz uma Bíblia para mim, eu quero ler. Aí o filho trouxe, deu para ele, ele falou: pô, mas pai, o pai nunca foi cristão, o pai nunca foi de seguir a Bíblia, até falava que Deus não existia e tal, e agora tá lendo a Bíblia e tal. Ele fala: não, tô tentando achar uma brecha, vou tentar achar uma brecha para eu não morrer. E às vezes é isso que a gente está tentando, é tentar. Desculpa, a piada foi fraca, né? Não sei contar a piada, desculpa. Foi, né? Vale a intenção. Vale a intenção, isso aí. Mas a gente está assim, a gente toma a decisão, quando vem a provação, quando vem como a própria palavra fala, a prova. Provação, a raiz é prova. Quando é para a gente verificar se a gente está firme, convicto da nossa decisão, a gente vai lá e desiste, volta atrás. Que filho é esse, né? Ou que cristão é esse que diz que segue a Deus, mas quando é para provar mesmo que ele segue, que ele vai seguir
aquela decisão que ele tomou, de seguir a Cristo, de vir ao culto, de abençoar uma pessoa. Sei, tem tantas coisas que Deus às vezes tem falado com você e você tomou a decisão, mas daí veio uma provaçãozinha, às vezes já voltou atrás. Cara, que força tem a tua fé? Que perseverança você tem, né? E acha ainda assim que vai conseguir muita coisa. Cara, acha que vai conseguir superar tudo, né? Se viesse, como eu falei, viesse o cara que falasse pra gente abandonar Deus e acha que ia manter. Cara, não ia. Justamente por isso, porque tua fé não está tão forte quanto deveria. Porque as provações, todas as vezes que você tem provação, você volta. Você não mantém a sua decisão. Você não se mantém firme. Você assumiu o compromisso, mas quando o negócio força um pouquinho, às vezes um irmão começa a pegar no teu pé, começa a pisar no teu calo, pega e vai. Já não dá certo. Ou quando você assume o compromisso e surge alguma outra opção para ti naquele horário, você vai e aceita isso, vai para o outro compromisso. E acha que ainda assim sua fé está forte. Acha que vai conseguir com que Deus te ouça. Que a gente não seja assim, que a gente tenha a capacidade de assumir compromissos e de mantê-los, de tomar decisões e mantê-las, de não tentar salvar nossa pele. Muitas vezes tem decisões que vão custar caro. Imagina, como eu falei, os discípulos, teve decisões deles ali, a decisão de seguir a Cristo custou a vida deles. A decisão de Jesus mesmo custou a vida dele. Paulo, quantas vezes apanhou pela decisão de seguir a Cristo e de falar em nome de Cristo? E nós? Quantas decisões nós conseguimos superar essas provações? Nós conseguimos ser aprovados? É só isso, é só com isso que sua fé vai crescer. Quando você começar a exercitar e quando vier as provações você falar para si mesmo: não, eu não vou arredar o pé, eu vou manter. Por mais forte que seja a provação, eu sei que eu vou ser vitorioso. Tem gente que estava assistindo uma pregação, né? Tem gente que quer ser vitorioso, e daí a pregadora falava justamente isso. Tem gente que quer ser vitorioso, mas não quer ter batalha nenhuma. Quer ganhar por WO. Aí é fácil. Tem gente que quer ser aprovado, mas não quer ter prova nenhuma. Não tem prova. E ainda assim quer ser o cara. Que vitória que é essa? Que prova que é? Que aprovado que é esse? Que adianta? É igual o cara que vai para um campeonato e ganha em quarto e se gaba, ou ganha em terceiro, se gaba por isso, mas só tinha 3 pessoas. O cara ganhou em terceiro, beleza? Mas só tinha 3. Que adianta? E às vezes está assim a gente, querendo ser aprovado, querendo receber mais de Deus, querendo ter uma proximidade com Deus, mas não ter provação nenhuma, não ser aprovado quando a gente é provado, não quer ter provação nenhuma. Que a gente mude os nossos pensamentos, que a gente mantenha essa vontade de ser aprovado e de manter as nossas decisões, por mais forte que seja a aprovação, a gente consiga ser aprovado. Amém?